Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Superportista. Dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Superportistas. Estamos uma vez mais em direto neste programa Dia de Jogo. Estamos em direto no nosso YouTube, no nosso Facebook e na Twitter também. Podem seguir a nossa página aqui nestas três plataformas e nós, sempre que estivermos em direto, vamos estar aqui com a notificação para que o saibam e também para nos seguir. Podem também fazer comentários nestas três aplicações e nesta live para eu ir colocando aqui, vou estando atento aqui aos comentários de todos. Podem dar aqui os palpites, já estou a ver aqui alguns palpites a dizer que 1-0, por exemplo, chega e 1-0 é o resultado mais indicado neste momento por todos aqueles que nos estão a seguir aqui na página Superportista. Portanto, comentem, deem aqui a vossa opinião. Daqui a pouco eu vou adicionar aqui à conversa o Paulo Bizarro, o Telmo Lopes e Nuno Neto, como habitual, para fazermos a antevisão do jogo do Futebol Clube do Porto frente à Juventus, Liga dos Campeões, um jogo importantíssimo para a equipa de Sérgio Conceição. Portanto, daqui a pouco vamos então começar. Antes disso, dizer-vos também que este programa é patrocinado pelo Solverde.pt Apostas Desportivas. Daqui a pouco vamos ter também aqui essa rúbrica para vos dar a conhecer um pouco melhor das vantagens que o Casino Solverde oferece para aqueles que seguem a página Superportista e para aqueles que se quiserem registar através da página Superportista. Daqui a pouco também vamos fazer aqui uma aposta em direto e também mostrar como é fácil fazer o registro no Casino Solverde.pt. Vamos então iniciar aqui o nosso programa com Nuno Neto, Telmo Lopes e Paulo Bizarro. Boa noite aos três. Bem-vindos uma vez mais aqui ao Dia de Jogo. Relembrar, antes de começarmos aqui a conversa, que vamos ter também ainda hoje aqui na página Superportista, Portal dos Dragões, Rádio Portuense, o relato de Luís Mesquita e David Guimarães, também aqui nossos parceiros, Portal dos Dragões, aqui também representar aqui na página Superportista. Vamos então iniciar isto e iniciamos, como sempre, recordando aqui, antes de irmos à análise propriamente dita do jogo, recordando, como sempre, jogos antigos e jogos que marcaram entre o Futebol Clube do Porto e a Juventus, e começo, claro está, aqui por Paulo Bizarro, e vou adicionar desde já, Paulo, o jogo que me pediste para adicionar e que me enviaste, e a que é que se refere este jogo e porquê? Este jogo, obviamente, refere-se, infelizmente foi uma derrota para nós, mas foi a arrancada para o Oporto que nós conhecemos hoje. Isto é a final de Basileia, da Taça dos Vencedores de Taças na altura, em que perdemos por 2-1 com a Juventus, quando o árbitro teve muita influência mesmo,
mas que saímos, no fundo, de uma forma digna desta final, contrariamente àquilo que os italianos esperavam, porque não podemos esquecer que esta equipa da Juventus era, no fundo, a base da seleção italiana que tinha sido campeã do mundo em 1982, reforçada por duas das grandes estrelas europeias, que era o polaco Boniek, que fez um dos golos, e o Michel Platini da seleção francesa. Portanto, apesar de sairmos derrotados e depois de todos os relatos que nós já ouvimos dos jogadores que estavam presentes nesta final, nós percebemos que ela também serviu de uma enorme aprendizagem para que no futuro erros que se cometeram antes do jogo, em termos de estágio, de organização, logística e tudo isso, não se voltassem a repetir. E, portanto, esta final acabou por ser muito importante para nos levar 3 anos depois a conquistar a Taça dos Campeões Europeus. Portanto, apesar de ser uma derrota e das finais serem para ganhar, como é o nosso lema e o nosso ADN, não há dúvida nenhuma que este jogo nos marcou a todos, foi importantíssimo e, apesar de ter sido uma derrota, é um daqueles jogos que não nos custa recordar e rever, porque efetivamente o Porto fez um jogo impecável e espetacular. E eu recordo-me deste jogo e disso que estás a dizer precisamente, das palavras de Pinto da Costa anos mais tarde, que referia que na antevisão desse jogo, na noite anterior, que havia jogadores do Futebol Porto a discutir os contratos das chuteiras que iam calçar na época seguinte e contratos em termos de desportivos, não é? Que podiam fazer na época seguinte, e isso destabilizou o estágio do Futebol do Porto e afetou a equipa para este encontro. E foi isso que o presidente Pinto da Costa disse, que a partir deste jogo é que realmente sucedeu depois aquelas vitórias europeias que o Futebol Porto teve, porque aprendeu realmente com a lição, não é, Paulo? Sim, e houve até jogadores que estrearam botas neste jogo, que é uma coisa inconcebível nos dias de hoje. Quer dizer, portanto, serviu realmente de lição, mas apesar de tudo, nós não ganhamos porque o Arte não quis, que é mesmo pois, assim. Também foi essa a questão, não é? Temos aqui, por exemplo, um lance que poderia ser perfeitamente penalti em empurrão sobre o Gomes, o que é ele, depois temos uma mão, penso que a de Chireia na segunda parte, que é um lance claro, o próprio segundo golo da Juventus é precedido de falta, e a segunda parte foi um autêntico massacre da nossa equipa sobre a Juventus. É um jogo que aqueles mais jovens que não viram, não tenham pena da derrota, porque vale a pena ver este jogo, e se puderem revejam este jogo na íntegra, porque é um jogo realmente que está na nossa história, sem dúvida alguma. Nuno Neto, lembras-te deste jogo? Não. Ainda não eras nascido? Não, neste jogo não. De que ano é que é? 84, não é? Tinha 4 aninhos. Então já eras nascido. Já era nascido. Não, o jogo em si não me lembro, mas obviamente já vi este resumo e já ouvi também muitas histórias, como essa principalmente das chuteiras, e de haver atletas a estrear chuteiras neste jogo, que é, conforme diz o Paulo Bizarro, uma coisa inconcebível mesmo, exatamente. Muito bem. Paulo, Telmo Lopes, que é que tens alguma coisa a dizer sobre este jogo, ou queres passar também para o jogo que tu escolheste? Sim, podemos passar, acho que já disseram tudo. Foi um jogo, foi a primeira grande final europeia do Porto, foi um jogo de memória pela derrota, mas que, dadas as circunstâncias que teve, foram a faísca do Porto para o grande Porto europeu, e pronto, mencionar só isso. E tu escolheste o jogo do Porto em que o Alex Telles foi expulso, não é? O último jogo do Porto, não é? Frente à Juventus. E porquê? Já agora? Pronto, porque basicamente é o jogo mais recente que existe, confrontos com o Porto, com a Juventus. É um jogo em que é uma eliminatória, e foi um jogo que, ou seja, o equilíbrio de forças entre o Porto e a Juventus não está muito longe do que existe atualmente, ou seja, a diferença que havia do Porto à Juventus na altura não está muito longe, mas mesmo assim, na minha perspectiva, eu acho que atualmente esse equilíbrio está melhor, ou seja, o Porto está mais perto da Juventus do que estava nessa eliminatória, mas mesmo assim, nessa eliminatória,
Obviamente que a Juventus era favorita e dominou, mas foi muito marcado por. Eu estive no estádio a ver esse jogo, foi muito marcado por este lance. Eu lembro-me que o Porto até entrou bastante bem no jogo. Se não estou em erro, acho que o Porto até teve um lance de possível golo nos primeiros 10 minutos. Mas depois, claro, com uma equipa Liga dos Campeões, numa equipa como a Juventus, ficar aos 25 minutos sem um jogador, ainda por cima da parte defensiva, e tivemos que fazer uma adaptação, se não me engano, acho que teve que entrar o Lyon para a posição. Obviamente condicionou este jogo e depois condicionou a segunda mão, que perdemos 1-0, mas ficou a eliminatória quase morta nesse jogo. É o que espero que não aconteça hoje, porque eu acho que, como eu achava nessa altura que o Porto tinha possibilidades, mas este fator retirou essas possibilidades. Eu acho que hoje temos muitas possibilidades de deixar tudo em aberto para Turim. Neto, qual é as maiores diferenças desta Juventus que jogou neste jogo, em que o Telmo estava aqui a referir, e a Juventus agora? Eu acho que a Juventus agora é menos equipa. Tem-se notado alguma preponderância para os jogos da Juventus serem resolvidos por individualidades. Um ou outro lance de gênio, seja do Dybala, seja do Ronaldo. O Chiesa também entrou bem na equipa, está a marcar a posição dele. Mas acho que na altura posso dizer que não estava tão seguro que o Futebol Clube Porto conseguiria até vencer o jogo. Hoje estou seguro que o Futebol Clube Porto tem todas as capacidades e hipóteses para ganhar o jogo, e espero que seja por uma relativa margem que nos dê alguma tranquilidade, ou que nos dê mais segurança para ir jogar a segunda mão a Turim. Acho que, entrando um bocadinho já na análise, o Porto tem que mostrar para nós próprios, principalmente, e acho que temos todas as condições, quer físicas e as psíquicas, temos que ir atrás delas, e é isso que nos diferencia das outras equipas. É quando as outras equipas estão na mão de baixo, ficam à espera que o resultado apareça, ou que uma boa exibição apareça, para depois conseguir levantar-se. Nós não, nós levantámos-nos procurando esse próprio jogo e esse próprio resultado, coisa que não se viu agora no Boa Vista, que nos surpreendeu a todos. Espero que eles tenham guardado essa garra toda para o jogo 2. Eu, pelo menos, estou ansioso que o jogo comece. Olha, eu vou colocar aqui este gráfico que estamos a ver, que é sobre as eliminatórias entre equipas italianas e o Futebol Clube Porto, neste caso, e o Porto leva vantagem em jogos com as equipas italianas, 6 vitórias contra 4. Não sei se o Telmo tem alguma coisa a dizer sobre isto, se em relação às equipas italianas, a forma de jogar se encaixa na forma como o Porto joga neste momento. Telmo, não sei se queres comentar também este dado. Pronto, tendencialmente sim, as eliminatórias estão um pouco a favor do Porto, mas tendencialmente as equipes italianas nem costumam ser muito apelativas para o futebol português. Lembro-me mais a nível de seleções antigamente, hoje em dia já é um pouco diferente, mas que havia grandes dificuldades a defrontar a Itália. Penso que as outras equipas no geral portuguesas também nunca tiveram muitas facilidades contra as equipas italianas. O Porto não quer dizer que tenha tido muitas facilidades, mas já tem alguns registros mais recentes positivos, que também aumentam, não com as Juventus, mas que aumentam também a confiança para este jogo. Claro que eu lembro-me bastante bem das 2 eliminatórias que nós ganhámos à Roma. Claro, nos últimos 5 anos jogámos 2 vezes com a Roma e ganhámos, e fomos justos vencedores em ambas as eliminatórias. Em relação ao tipo de jogo italiano versus o tipo de jogo do Porto, sim, quando foi o sorteio, na altura a Roma era a Juventus era uma dos meus adversários favoritos, porque para além de não estar num bom momento, de eu achar que a nível de qualidade de jogo e a nível de trabalho no seu ataque posicional e na sua ideia de jogo ainda está algo limitada. Também o Pirlo, pronto, ainda é novo nestas andanças. Obviamente que não estará ainda no topo das suas capacidades enquanto treinador, como é óbvio também, isso é natural,
e o Porto tem que beneficiar disso. Também é uma equipa que também, como é natural, quando o Ronaldo está nessas equipas, mas na Juventus para mim muito mais do que o Real Madrid, que está muito dependente da concretização do Ronaldo. O futebol italiano antigamente já tinha esta vertente muito defensiva e muito física e muito agressiva, mas tinha sempre, nos anos 90, essencialmente, tinha sempre os grandes jogadores do mercado europeu iam para a Itália. Esse paradigma foi se desvanecendo ao longo dos anos. Depois, no final dos anos 90, foi para a Liga Espanhola, e meio final, e agora a partir essencialmente de 2000 a Liga Inglesa começou a ganhar predominância sobre estas, e pronto, e a Liga Italiana no seu geral perdeu força. E deste adversário em concreto, pronto, o que eu acho é isso, é que é um adversário que obviamente tem grandes individualidades a nível de nome, tem uma estrutura defensiva com alguma solidez, mas de recordar que não joga o Bonucci, que na minha opinião é o melhor jogador da equipa e o melhor defesa italiano do momento. E no ataque, claro que está muito dependente do Ronaldo, e a produção da equipa eu considero que é fraca a nível ofensivo para a qualidade dos intérpretes que tem. Ou seja, a ideia de jogo não me atrai muito e a qualidade de jogo também não. Portanto, acho que é um jogo que, por muito que haja muita gente, se calhar até de outros emblemas porventura, ou mesmo da própria imprensa nacional, não sei, mas que podem pensar que este jogo vai ter alguma semelhança aos jogos que o Porto teve mais recentes com o Manchester City. Totalmente falso. Posso estar aqui enganado. Se isso acontecer depois, eu darei a cara na próxima intervenção, mas totalmente falso. Eu espero uma Juventus até algo retraída no jogo. Eu até espero que a Juventus, é um bocado de desconfiança minha, eu acho que até a Juventus vai dar um pouco de iniciativa do jogo ao Porto no início. Portanto, a Juventus vai ser uma equipa muito matreira, muito sólida e muito cínica na sua essência, e acho que vai muito tentar não sofrer golos, e claro, e tentar que uma ou duas oportunidades, as que forem, que tentar condicionar o jogo mais, orientar o jogo mais para o Ronaldo. E claro que sabemos que o Ronaldo, se estiver em situação privilegiada, não costuma desperdiçar. Portanto, é isso que eu espero. É um jogo muito tático na fase inicial. O Porto, acredito que as primeiras sensações do jogo, depois de um patamar, de voltar a Champions depois destes meses todos, de jogar contra o Ronaldo, contra a Juventus, que tem sempre um impacto grande a nível de nome, e também tendo em conta as últimas incidências das competições domésticas, claro que pode não ir com a melhor confiança para o apito inicial, mas isso, na minha perspectiva, vai ser até ao apito inicial, porque neste momento os jogadores, de certeza que já fizeram, já conseguiram mudar um pouco o chip do que é estas competições e o que é o momento do Porto. Eu acho que o Porto vai entrar com grande motivação e grande ambição, vai querer dar também uma resposta, quer nacional, mas também muito mais internacional, porque é aí que as grandes equipas como nós estão, da nossa valia e também do que não é o enquadramento condizente com o Porto no mercado, ou seja, na competição interna. Acho que o Porto também, os primeiros minutos, as primeiras sensações, também vai querer apalpar um pouco o jogo, também se calhar vai entrar um pouquinho retraído, mesmo sabendo que joga em casa, mas para os jogadores começarem a sentir a confiança do jogo e não haver aqui nenhum risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, no jogo de há 4 ou 5 anos atrás, de haver uma expulsão ou até poder haver um gol cedo, porque isso, nestes tipos de jogos, condiciona muito as eliminatórias. Como eu disse na última intervenção aqui no fórum, é muito importante o Porto, na minha opinião, até, claro que ganhar é super importante, isso não podemos sempre entrar nesta dicotomia, mas para mim é mais, eu antes de pedir a vitória, eu peço é que o Porto não sofra golos. Eu acho que é muito importante o Porto não sofrer golos. Isso para mim é fundamental. E se o Porto não sofrer golos, vai estar muito próximo de passar na vitória. Eu acho que vamos marcar golos em Turim.
E pronto, o que eu espero do jogo de hoje é isso, é que o Porto entre sólido. Obviamente que aquelas questões que errou em alguns jogos do campeonato, e nós já falámos aqui nos fóruns, o Sérgio Conceição também já falou, que é a maneira como o Porto ataca e expor a equipa no plano defensivo, permitir transições fáceis, ofensivas ao adversário. Isso, claro, que percebemos que não pode acontecer contra uma Juventus, e eu espero que o Porto venha preparado para esse momento do jogo, ou seja, para o momento em que perde a bola, essencialmente para o momento em que tem a bola, ou seja, ter uma boa percentagem alta de passes certos, não ter muitas percas de bola, se perder a bola, ser na fase de criação, já no meio campo adversário, ou então na terceira fase de finalização, juntar a adversária, nunca na primeira fase de construção, como aconteceu em alguns jogos para o campeonato. Pronto, e é isto. E eu acho que o Porto no jogo, se isto acontecer, no jogo vai ganhar cada vez mais confiança. Acredito que os jogadores do Porto vão ver com uma ambição enorme, o treinador também, como é óbvio. O Porto está na máxima força, como já tinha dito anteriormente, tirando o Marcano, e o Nanu, pronto, mas o Nanu também não é habitual titular. O Porto está na máxima força, portanto, na minha perspectiva, estão os ingredientes todos em jogo, digamos, para o Porto fazer um grande jogo, não sofrer golos e conseguir ganhar o jogo, que é o que eu espero. Muito bem, e daqui a pouco já vamos também espreitar aí o 11, quando sair o 11 do Futebol Clube do Porto. Antes disso, eu queria lançar aqui também uma questão ao Paulo Bizarro, que é se o facto do Futebol Clube do Porto, por exemplo, há 5 jogos na Liga dos Campeões não sofrer golos e ter tido a fase de grupos que teve, a forma como jogou, se é também por si só animador, visto que o Futebol Clube do Porto vem de uma fase difícil no campeonato, e isto pode ser aqui, o facto de jogar a Liga dos Campeões é sempre motivador para um jogador, mas o facto de o Futebol Clube do Porto ter feito uma primeira fase muito boa pode servir de alavanca para este jogo. Sim, obviamente que sim, e obviamente que o nosso pensamento é sempre esse, quando entramos em campo, é sempre a pensar na vitória. Agora, há coisas que nós temos que levar aqui em consideração. Historicamente, nós jogamos 5 vezes com os Juventus, e nesses 5 jogos que já fizemos com os Juventus, temos 4 derrotas e 1 empate. Golos marcados às Juventus, no nosso historial, temos 2. Um que foi aquele que vimos há pouco do Sousa na final de Basileia, e outro em 2001, jogo eu, lá em que perdemos. Temos que pensar também que o Futebol Clube do Porto, e ainda há um bocado mostravas aí o gráfico dos confrontos em termos de eliminatórias entre o Porto e equipas italianas, ok, temos vantagem, mas uma coisa são equipas italianas, outra coisa é Juventus. E deixa-me acrescentar já agora um dado esse curioso, que é o facto do Futebol Clube do Porto, frente às Juventus, nunca ter marcado um golo em casa, no Dragão. Ou do Dragão ou no Estado das Antas. Nunca marcou às Juventus em casa. Nunca marcou às Juventus. Exatamente. E temos que perceber que uma coisa é o futebol italiano, outra coisa é Juventus, que é, eu nem sei como é que se diz, campeão italiano, não é? E outro dado importante é que, na verdade, nos últimos 9 jogos que nós fizemos contra equipas italianas, só perdemos um jogo. E esse jogo foi precisamente contra a Juventus, em 2016-2017, que perdemos os 2, a partir daí tivemos 9 jogos e, portanto, esse é o último que nós perdemos. Portanto, uma coisa é falar de equipas italianas, outra coisa é falar das Juventus. Agora, acredito que vai ser um jogo muito tático, um jogo em que nem o Porto nem a própria Juventus se vão atirar deliberadamente para o ataque, e acredito também que não sofrer golos, independentemente de depois podermos marcar ou não marcar, não sofrer golos será meio caminho andado para estarmos dentro da eliminatória e para irmos discutir até ao último minuto do segundo jogo. Acho que é muito importante não sofrer golos, realmente. Uhum. Neto, agora pergunto-te aqui, há pouco estava a perguntar ao Telmo por causa das equipas italianas e tínhamos visto aquele gráfico, e eu pergunto se o facto do Sérgio Conceição ter jogado em Itália se pode servir aqui como uma vantagem para o Futebol Clube do Porto, o conhecer o futebol italiano por dentro. Sim, poderá ter um bocadinho de peso, nada assim de mais, porque o Sérgio Conceição jogou já há bastante tempo no campeonato italiano.
Mas o que é certo é que nós sabemos o amor, acho que se pode dizer assim, que o Sérgio tem pela Lazio, e todos os outros clubes, principalmente o Roma, não é, que são da mesma cidade, são equipas a bater. Gostei quando o Sérgio tratou muito bem o Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa, que chegou a dizer 2 ou 3 vezes que o Cristiano Ronaldo era o melhor do mundo, porque nós todos sabemos que quando o Ronaldo é picado, que ele gosta de se vingar, e que se vinga bastante bem. Mas relativamente a essa questão, acho que poderá ter o seu peso, mas principalmente pelos conhecimentos que o Sérgio tem neste momento de pessoas em ativo lá, que certamente que lhe passam informação, não é? E eu falo por mim e pelos outros treinadores, nós todos somos assim. Independentemente de ter jogos internacionais ou não, pedimos sempre ajuda e informações a colegas nossos que possam ter mais um outro apontamento a ter relativamente à equipa que nós vamos defrontar, e o Sérgio não fez o contrário, certamente, e tem muitos amigos lá, e qualquer ajuda que possa vir será bem-vinda, obviamente. Uhum. Olha, já temos aqui o 11 do Futebol Clube do Porto para o jogo: Marquezine, Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu, Sérgio Oliveira, Otávio, Uribe, Tecatito, Taremi e Marega. E eu pedi àqueles que nos estão a seguir aqui que também comentem aqui, que digam qual é a vossa opinião sobre este 11 do Futebol Clube do Porto, se mudavam alguma coisa, o que é que acham das escolhas de Sérgio Conceição. E agora peço aqui o comentário, se calhar começo pelo Telmo também. Telmo, qual é o comentário que tens este 11 previsível, na tua opinião? Sim, era o 11 previsível. Tinha ainda uma ligeira dúvida, mas ainda bem que não aconteceu, que seria o Porto poder lançar o Luís Dias, à imagem do que fez em alguns jogos na primeira fase da Champions, e jogar só com um avançado na frente, que poderia ser ou o Marega, como também aconteceu nessa fase, ou então só o Taremi, porque também pelo rendimento, obviamente o Taremi não merecia ser da equipa. Ainda fiquei com essa dúvida, mas ainda bem que não aconteceu, porque pelo estilo de jogo que a Juventus tem, e mesmo já vendo o 11 da Juventus, também já vi aqui o 11 da Juventus, eu acho que é bom o Porto manter esta dinâmica, em que a Juventus tem 2 centrais sólidos e fortes, mas ao mesmo tempo tem alguns problemas nas bolas na profundidade, ou nas bolas entre o lateral e o central, que são movimentos que mais uma arega em ruptura, mas muitas vezes potenciado pelas aproximações do Taremi, que o Porto consegue fazer. Obviamente assim, o Otávio vai jogar, como também é normal nesses tipos de jogos, como falso extremo esquerdo, ou seja, vai jogar muito mais por dentro do que por fora, e dar o corredor ao Zaidu. Obviamente que agora já não estamos a jogar com um central como o Sarra a lateral esquerdo, e temos um lateral que nos vai dar profundidade. O Otávio pode jogar mais por dentro, para nós, sabendo que a Juventus vai jogar em 4-4-2, vai jogar com 2 médios, tentar nós ter a superioridade no meio campo, que eu acho que vai ser fundamental para este jogo. O defesa esquerdo da Juventus vai ser, pelo que eu vi, vai ser o Danilo. Portanto, é um jogador que obviamente conhecemos bem, e a maior parte dos jogadores do Porto conhecem bem, mas que vai jogar a defesa esquerda, pela minha previsão. Por isso penso que será de muito... não, vai jogar o Alexandre. Pronto, mas vai jogar o Danilo na direita. Exatamente. Vai jogar o Danilo na direita, que não tem sequer tido rendimento tão bom como o Alexandre tem tido nas Juventus. E se calhar o Porto pode explorar mais esse lado, nem que não seja no início do jogo, porque o Zaidu poderá ter alguma contenção, mas acredito que depois na segunda parte, lançando o Luís Dias nesse lado, poderá causar problemas. E pronto, eu acho que aqui o jogo, pronto, já vi que o Morata não joga, também assenta um pouco na minha primeira previsão. A Juventus vai jogar com o Levski junto ao Ronaldo, que é um jogador muito mais rápido e muito mais de transição e muito mais de explorar a profundidade, o que indica que a Juventus, se calhar numa fase inicial, até vai jogar um pouco retraída. E pronto, eu acho que, para fechar, eu acho que este jogo vai-se ganhar no duelo do meio campo. Eu acho que este trio, Sérgio Oliveira,
Uribe Otávio, como muitas vezes já aconteceu nos grandes jogos da Champions este ano, nos grandes jogos, por exemplo, contra o Benfica, que ganhámos recentemente, tirando o último que não ganhámos. É muito importante este trio estar aqui na máxima força, toda a gente sabe a qualidade que tem, e quando este trio consegue dominar a zona de meio campo, o Porto é uma equipa muito forte e pode-se bater de igual para igual com uma equipa como a Juventus. A Juventus joga com o Betancourt e com o Rabiot na zona intermédia, que são dois jogadores, obviamente, de qualidade técnica reconhecida, mas são dois jogadores que, no ponto de vista das coberturas, no ponto de vista das compensações, no ponto de vista dos equilíbrios, não são jogadores muito assertivos nesse particular. Portanto, eu acho que vai passar muito por aí o Porto limitar a bola à Juventus, principalmente no último terço, limitar as aproximações do Cristiano Ronaldo dentro da grande área, ou seja, eu acho que o Porto vai tentar ao máximo tirar um pouco a bola à Juventus, dominar o meio campo, para também obrigar o Ronaldo, toda a gente sabe que não gosta de estar muito tempo sem bola, sair daquele espaço mais que ele ocupa agora, mais nos últimos anos, que é mais dentro da área, onde é muito forte a finalizar, e tentar vir procurar mais bola mais atrás, e obviamente que isso é uma situação que pode ser mais confortável para o Porto, porque o Porto pode condicionar melhor os movimentos dele, e pronto, eu acho que vai ser por aí. Eu acho que vai ser o Porto ter mais bola do que a Juventus, contrariamente ao que muita gente podia pensar para um jogo destes. Acredito que o Porto hoje vai ter mais bola que a Juventus, e nem que não domine muito o jogo, mas eu sinto que o Porto, com esta estrutura tática e também vendo o 11 da Juventus, pode controlar um pouco as individualidades das Juventus por si só, e como depois no processo coletivo eu considero que a Juventus até está uns churos de abaixo do que é uma grande equipa europeia, eu acho que depois o Porto pode ferir a Juventus nesse momento, principalmente onde o Porto é muito forte, nos movimentos de ruptura entre lateral e central. Já falámos aqui que os centrais das Juventus são um pouco lentos, tentar o Marega explorar essas bolas, mas vir sempre o Taremi em aproximação para ligar o jogo com os médios, e muito importante os movimentos as penetrações na zona de entrelinhas do Otávio e do Corona, muito, muito importante. São dois jogadores, toda a gente sabe que são fundamentais para a manobra ofensiva do Porto e para o ataque posicional do Porto, e que nos últimos jogos, ou no último jogo, o Corona, pelas incidências de ser o último jogo não ter corrido tão bem, e o Otávio, por via de lesão, não tiveram no seu melhor, mas acredito que podem ser pontos de grande perigo na estrutura defensiva da Juventus. Nuno Neto, algum jogador que mudavas aqui? Que forma é que o Fogo Porto se vai apresentar aqui taticamente com este 11 também? Qual é a tua opinião também? Sim, tinha duas dúvidas. Uma era a mesma do Telmo, relativamente ao Luís Dias. O Sérgio podia optar por jogar apenas com um homem na frente, apenas o Luís Dias a chegar lá de vez em quando. Mas sou da mesma opinião do Telmo. O Taremi não merecia sair, e o Marega, para um jogo contra uma grande equipa, nós temos visto que ele tem tido algumas boas exibições, e nós esperamos que hoje seja mais do mesmo. Depois tinha ali alguns pontos de interrogação relativamente ao nosso lateral esquerdo também, se seria o Zaidu, se ele já estaria completamente recuperado ou não. Espero que sim, porque conforme disse o Telmi bem, o Otávio vai ser um falso extremo, vai ocupar muito mais os terrenos na zona central. Os dois médios da Juve, conforme disse o Telmo, são fracos a fazer as compensações. Portanto, acho que vamos conseguir dominar o meio campo e assim sendo, abrir o corredor para o Zaidu. Espero é que, conforme disse na passada segunda-feira, que o Zaidu tenha treinado os cruzamentos, porque não tem sido o ponto forte do Zaidu. Relativamente ao resto, é de ficar satisfeito por ver o Nanu no banco. É sinal que já está recuperado, e a equipa apresentada do Porto é a equipa que nós todos estaríamos a pensar se o Sérgio optasse por esta opção tática. Eu fico contente,
Por isso, estamos a jogar em casa, temos que ser nós a mandar no jogo, e acho que vamos dar bastantes problemas à equipa da Juventus. Conforme disse o Telmo, acho que vamos ter a maior posse de bola. Nos 90 minutos vai pertencer a nós. Eu acho que o jogo vai se decidir nas transições. Se o Porto estiver preparado, muito bem preparado na altura da perda de bola, acho que vamos conseguir levar este jogo de vencido, conforme já disse também na segunda-feira, com toda a convicção que tenho. Olha, está aqui o Paulo Freitas Valvatore a dizer que o Grujic e o Dias são boas opções para entrar. Eu também concordo que parece-me que o Luís Dias, quando entra a partir do banco, parece que entra sempre melhor do que nos jogos que joga a titular. Também tens essa opinião, Neto? Sim, o Luís Dias é um jogador muito artístico e rápido. E obviamente que qualquer atleta tem vantagem em entrar numa situação do jogo mais avançada, porque vai entrar com a bateria a 100% e vai encontrar os adversários com a bateria já a 50% ou a 40%, não é? Portanto, e é um jogador que marca a diferença, quer entre de início, quer entre no decorrer do jogo, e acho que o Danilo vai meter as mãos na cabeça hoje porque não vai ser fácil. Agora, temos que pensar que o Luís Dias entrando, iremos provavelmente mudar um bocadinho a forma de jogar, porque o Luís Dias não faz os movimentos para o interior como faz o Otávio. Qual será também o atleta a sair? Vão ser necessárias algumas variantes para que o Luís Dias entre, e aí depois vamos ver como é que o Porto se vai apresentar em campo. Até poderá ser numa situação em que o Porto já esteja em vantagem e o Sérgio opte por tirar o Otávio, o Corona, e encostar o Marega para um lado, ou tirar o próprio Marega ou o Taremi e colocar o Otávio mais numa zona central fixa e encostar o Luís Dias à linha. Vamos ver como é que o jogo decorre, e espero sinceramente que o Sérgio tome as melhores opções e a tempo. Muito bem, eu daqui a pouco vou também, uma vez mais aqui ao Paulo Bizarro para também fazer-lhe aqui mais uma questão. Agora vamos passar aqui ao momento do nosso patrocinador, o solverde.pt, apostas desportivas, e daqui a pouco eu vou já explicar como é que podem ter vantagens a partir da página Superportista. Fiquem por aí. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Muito bem, já estamos a ver aqui, neste caso, o site solverde.pt e para terem essas vantagens exclusivas que há pouco falava, basta ir aqui a solverde.pt, registarem-se, ou então até mesmo no nosso Facebook está lá o link para se registarem, e depois, uma vez estar aqui registar, basta colocar o código portista, que é o que está a aparecer agora aqui em rodapé, e depois a partir daí têm logo direito a 5 euros de apostas grátis, apostas desportivas, passado 24 horas do registro, e depois também terão 20 euros imediatos em jogo no casino, também grátis. Isto sem fazerem qualquer tipo de depósito, e além disso também podem depois levantar esse dinheiro ainda sem fazer o mesmo depósito. Portanto, só vantagens aqui na página Superportista. Têm que colocar sempre o código portista para se registarem, e agora eu vou, como habitual, pedir-vos aqui uma opinião. Hoje não vos vou fazer a pergunta como é que vai ficar o Benfica ou o Sporting, até porque eles nem sequer estão nas competições europeias, ou melhor, na Liga dos Campeões. Vou aqui perguntar-vos, começar aqui pelo Telmo, qual é o resultado que achas que vai ser, depois chegamos aqui a um consenso, qual é o resultado exato hoje, o resultado correto para o jogo do Porto? O resultado que é um dos resultados que eu queria e que espero, ou seja, se eu tivesse que investir dinheiro, era 1-0 para o Porto. 1-0, muito bem. Neto, qual é a tua opinião?
A minha opinião, primeiro de tudo, deixa-me dizer a todos os leitores do Jornal Record que hoje há a Liga dos Campeões. Ok? Porque hoje a manchete do Record era sobre o Sporting. Era só sobre o Sporting. Tem ali no cantinho depois também a falar qualquer coisa. E nem é Porto Juventus, é Sérgio contra Ronaldo. Mas hoje há a Liga dos Campeões. Eu vou tentar recuperar essa capa depois, mais à frente, quando sairmos aqui do patrocínio. Eu vou tentar recuperar para colocar aqui, para as pessoas perceberem isso. Para aqueles que ainda não viram a capa. Eu invito já isso. Ok. O resultado correto para mim, sem sombra de dúvidas, é 2-0 para o Porto. Muito bem. E Paulo Bizarro, já agora, qual é o teu prognóstico? Tu não gostas de fazer prognósticos, não é? Mas já agora lança aí um prognóstico. Eu apostaria num 0-0. 0-0? Para chegar a um consenso e um resultado, acho que podemos ficar pelo intermédio e apostamos num 0 todos. Pronto, então vamos fazer um 0. Portanto, nós, neste caso aqui, se selecionarmos esta aposta, um 0, com os 5 euros que temos de bónus, já ganhamos 47,5 €, o que já é bastante bom. Portanto, para isso, se quiserem fazer já essa aposta, depois podem fazer aqui também apostas múltiplas com os outros jogos da Liga dos Campeões, que dá também, com certeza, melhores resultados em termos financeiros. Podem fazê-lo e apostar aqui no Casino Solverde. Foi então o momento do nosso patrocinador, Casino Solverde. Já sabem, registrem-se e coloquem a palavra no código, a palavra portista, para terem estas vantagens. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Estamos de volta então à análise aqui à antevisão do jogo do Foco Porto frente às Juventus. Eu agora recupero aqui o Paulo Bizarro. Paulo, não sei se queres comentar também isto que o Neto falou aqui do Jornal Record. Eu vou tentar recuperar isso. Depois também há a questão, que é uma questão da atualidade, e isso também temos que abordar. Agora temos poucos minutos para terminar aqui o programa, que é a questão da Liga também ter agora decidido isto dos cartões. Eu vou colocar agora aqui a nossa página Super Portista, também o post que nós fizemos. Não sei se também tens alguma coisa a dizer sobre isto, Paulo, a notícia do dia de hoje. Tenho muito a dizer sobre isto. Ora bem, começando pela capa do Record, quero dizer, não me admira rigorosamente nada. Não me admira rigorosamente nada, porque a Liga dos Campeões, quando só está o Porto, não existe. Eu ainda ontem vi um comentador assíduo num canal da Federação Portuguesa de Futebol, que é o canal 11, fazerem-lhe a pergunta qual era o único jogo destes oitavos de final da Liga dos Campeões em que se defrontavam dois campeões europeus, e ele não soube responder. Portanto, isto demonstra a importância que a Liga dos Campeões tem para este país. A Liga dos Campeões não tem importância nenhuma. Tem importância foi as pré-eliminatórias para a Liga dos Campeões. A partir daí, quando se entrou na fase de grupos, deixou de ter importância. Isto é generalizado para o Record e para todos os outros órgãos de comunicação social, quer escritos, quer televisionados, quer falados. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, e relativamente ao jogo de hoje, é que eu estou muito tranquilo e confortável, porque há uma coisa que eu tenho a certeza, é que não vão estar dentro das 4 linhas os padres que eles escolhem, os padres que eles ordenam, nas missas que eles celebram, porque estas missas eles não celebram, eles estão out da Champions. Isto não é para eles. Depois, também dizer que também estou tranquilo, porque realmente, como não vamos ter nenhum padre em campo, eu tenho a certeza que a Juventus não vai marcar um golo precedido de um canto que não existe. A Juventus não vai marcar um golo em que na construção e já no meio campo do adversário
há um ajeitar de bola com a mão que permite depois o desenvolver da jogada. A Juventus, se nos fizer um penalti sobre nós, e se o penalti não for convertido, de certeza que o videoarte vai estar atento a ver se houve alguma irregularidade na marcação do penalti. E garantidamente, se num dos lances e num dos golos que eu espero que a gente venha a marcar, se hipoteticamente houver a menor possibilidade da bola ter passado de raspão na mão de algum nosso jogador, o lance vai ser analisado desde o seu início e não só a partir de onde lhes interessa. E, portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que neste jogo vai estar espiado aquilo que se irá passar dentro das 4 linhas e que ninguém vai transformar um resultado de 4-0 em 2-2. Portanto, estou muito tranquilo quanto ao jogo. Estou muito tranquilo quanto à equipa de arbitragem, porque vamos ter um árbitro espanhol e não um árbitro cá de Burgo. E também estou muito tranquilo por outra perspectiva, que é pela perspectiva que, por muito que doia a todo este país, nós, nesta competição, já atingimos o nosso objetivo. E o nosso objetivo e aquilo que estava programado era chegar a esta fase, onde somos de longe a equipa portuguesa que mais vezes lá chegou, e portanto o nosso objetivo está atingido. Tudo que vier a partir daqui será excelente para nós, mas não é uma obrigação. E isso deixa-me sossegado relativamente ao jogo. E também temos que perceber que, independentemente do que acontecer, a nossa luta aqui está ganha, o que vier é lucro, e depois, a partir daqui, já vamos ter que nos preocupar na segunda-feira com o nosso futebolzinho, onde o que está montado é uma estratégia para rapidamente nos fazerem afastar dos 40 milhões de acesso à Champions League da próxima época. Claro que eu quero que o Futebol Clube do Porto ultrapasse este jogo, esta eliminatória, mas nós não vamos ter as pretensões, nem nos vamos iludir a achar que somos candidatos a vencer a Liga dos Campeões. Portanto, aquilo que eu peço a todos os portistas é que, independentemente do que possa acontecer no jogo de hoje, estejam tranquilos, porque não vão chegar garantidamente ao fim do jogo com um sentimento de revolta. Uhum. Olha, tenho aqui mais uma, precisamente sobre isso que estavas a falar. O Paulo Freitas Valvador está aqui a participar connosco também neste programa, e que diz que o Foco Porto nunca ganhou a Juventus, passaram isso vezes sem contas em rodapé, como se os outros clubes nacionais ganhassem várias vezes, não é? O problema é que eles nunca perderam porque nunca jogam este tipo de jogos. Nuno Neto e Telmo Lopes, não sei se também têm alguma coisa aqui a acrescentar ao que disse o Paulo Bizarro. Não sei quem é que quer falar. Sim, relativamente ao que o Paulo disse, completamente de acordo, estou completamente tranquilo relativamente nesse campo, sobre o nosso jogo. Conforme disse ao bocado, quando estávamos em off, estou ansioso que o jogo comece, estou mesmo ansioso. Não estou nervoso da forma que o jogo vai começar, vai correr, mas estou ansioso porque estou mortinho por ver a reação do nosso Porto dentro de campo. E acho eu que se o Porto entrar conforme tem que entrar, acho que a equipa de Futebol Clube do Porto pode ser acusada no fim do jogo de ter batido numa velhinha, na velha senhora, e podemos ter alguma queixa na UEFA relativamente a isso. Relativamente ao post que vocês colocaram sobre o Conselho da Arbitragem, sobre as reanálises, acho eu que não há nada a dizer. Acho que isso até é fraco para aquilo que tem acontecido. Acho eu que não é nada que nos esteja a surpreender. Só podemos contar connosco mesmo e mais nada. Queria aproveitar este momento para mandar um abraço a um ouvinte nosso que nos está a ouvir, o Sr. Joaquim Ferreira, que ao bocado comentou o nosso post. Só queria desejar ao Sr. Joaquim Ferreira o dobro daquilo que ele nos deseja a nós. Portanto, penso bem naquilo que nos deseja. Tudo aquilo que nos desejar, desejo-lhe o dobro para si. Muito bem. Vou passar aqui mais uma vez a palavra ao Telmo para também daqui a pouco finalizarmos. Telmo,
O Cristiano Ronaldo também é a figura fundamental aqui da Juventus, já aqui falaste sobre isso. Aliás, a Juventus vive muito daquilo que o Ronaldo joga lá na frente, não é? E curiosamente o Cristiano Ronaldo só venceu uma vez o Futebol Clube Porto, das 6 vezes que defrontou o Futebol Clube Porto, que foi precisamente naquele golo que marcou no Dragão com o Manchester, não é? Que foi dos melhores golos da carreira dele, assumido por ele próprio. Que perspectiva tens também para este jogo de Cristiano Ronaldo frente ao Futebol Clube Porto? Não sei se também tens alguma coisa a acrescentar sobre isso. Sim, só referir uma ou duas notas. Claro que, como o Sérgio Conceição disse, a qualidade do Ronaldo enquanto individualidade, isso, enquanto atleta, isso é inequívoca, por isso nem vale a pena estar a fazer muitas mais referências. Agora, o que eu posso fazer referências é questões do ponto de vista estratégico do jogo, onde o Porto pode condicionar isso, que é o que as grandes equipas fazem quando defrontam adversários poderosos num certo ponto, é tentar anular esses pontos fortes, que é o que eu acho que o Porto pode fazer hoje. E o Cristiano Ronaldo, referi mais uma vez, toda a gente sabe que a finalizar no espaço mais da grande área é o melhor, não é dos melhores, é o melhor jogador do mundo, mas fora desse espaço já foi o melhor ou dos melhores do mundo, mas agora já não é. Agora, fora desse espaço, está longe de ser dos melhores do mundo. Portanto, como eu disse há bocado, eu acho que a tarefa que o Porto tem que fazer é atrair o Ronaldo para fora desse espaço onde ele é muito forte. E como é que isso pode acontecer? Pode acontecer se o Porto retirar um pouco a bola à Juventus no último terço. Ou seja, ou dar... ou induzir bola nas Juventus na primeira fase de construção, onde eles também não são muito perigosos, então pode dar uma falsa sensação de controle do jogo, mas depois ser muito fortes na zona pressionante a partir do meio campo e não deixar a Juventus chegar com critério à zona de sinalização e a bola entrar no Ronaldo em espaços perigosos, ou então também condicionar a forma como o Ronaldo é servido, porque obviamente com um jogador que é muito forte, que é de topo mundial a finalizar, também só o consegue se, para além de estar no espaço certo e a bola estar nesse espaço, se ele for convenientemente servido. Ora, como eu disse há bocado, a Juventus, na minha perspectiva, não é das melhores equipas no processo de organização ofensiva, ou seja, no jogo posicional ofensivo, e um dos jogadores que, na minha perspectiva, carrilava bastante o jogo para os movimentos do Ronaldo era o Quadrado em muitas investidas que fazia verticalmente pelo corredor direito, acabava por comer muitos metros ao campo quando a Juventus não tinha essa capacidade de o fazer de forma associativa e conseguia muitas vezes assistências ou pelo menos colocar a bola com facilidade ali na zona da grande área, que depois, nem que não fosse uma assistência, mas um ressalto ou uma segunda bola, podia motivar sempre uma aproximação do Ronaldo. Pronto, não jogando o Quadrado, eu acho que é um ponto também a favor do Porto. Joga, como já falámos, joga o Danilo, mas o Danilo naquela posição, mas o Danilo está longe do grande Danilo que nós conhecemos. Do outro lado, joga o Alexandre, para nós que sabemos a qualidade que ele tem, mas muito presencialmente o que ele teve quando esteve no Porto e nos primeiros anos da Juventus, em que era um jogador top no ponto de vista ofensivo. Agora o Alexandre, para quem tem acompanhado os últimos anos da carreira do Alexandre, obviamente tem uma grande qualidade, mas está um jogador muito mais posicional, tanto que muitas vezes quando a Juventus, que não é o caso desta época, mas jogava com 3 centrais, ele chegou até a alinhar como o central do lado esquerdo. Pronto, já não é aquele jogador que dá aquela verticalidade e aquela profundidade do lado esquerdo. Portanto, acho que é por aí, é o Porto condicionar os corredores da Juventus e condicionar o momento em que a Juventus tem bola mais à vontade e condicionar os momentos em que o Ronaldo vai receber a bola. Acho que estes 3 pontos vão ser determinantes para também o sucesso do Porto e para o Porto ter sucesso passa muito por não sofrer golos e essa será uma das questões. Uhum. Para terminar, gostava de saber se acham que hoje vamos ter outra vez o Francisco Conceição em campo. Eu posso já responder para acabar a minha intervenção. Gostava, achar que ele vai jogar, tenho muitas dúvidas. Na minha perspectiva, era bom que ele não jogasse, porque eu só vejo o Francisco Conceição a jogar hoje se o Porto tiver a perder. A empatar,
poderia ser. A ganhar, só se o Porto tivesse com uma margem muito confortável, que eu acredito que não vai acontecer. Portanto, sim, gostava, porque é um talento incrível, mas da minha perspectiva, se ele entrar, pode querer dizer que o resultado não está de acordo com o que nós precisamos. E, portanto, para pena dos meus olhos mais criativos de qualidade de jogo, espero que o Francisco, se calhar, hoje não jogue e que se calhar seja titular na Madeira, por exemplo, que era uma questão que eu também gostava de ver. Muito bem. Nuno Neto, Telmo e Paulo Bizarro, têm mais alguma coisa a acrescentar a esta antevisão do jogo Futebol Clube Porto dos Ventos? Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Relativamente ao Francisco Conceição, é muito rápido, Paulo. Partilho da ideia do Telmo. Acho que o Francisco vai entrar se for necessário. E se for necessário, vai ser para mexer no jogo. E se for necessário mexer no jogo, é sinal que o jogo não está a correr bem e que provavelmente estamos a perder. Portanto, espero sinceramente que ele não entre, ou se entrar, numa situação hipotética, que o Porto esteja já a ganhar por 3 ou por 4 e que seja para queimar tempo. Portanto, espero que ele não entre, porque prevejo a entrada dele só no caso de haver necessidade. Muito bem. Paulo Bizarro, tinhas alguma coisa também a acrescentar? Sim, só para finalizar e pegando nesta questão do Francisco Conceição, eu nem sequer vou responder à pergunta porque eu não quero individualizar. Independentemente de ser o Francisco ou seja quem for, o que é importante hoje é estarmos unidos enquanto portistas, estarmos todos por fora, cada um em sua casa, dar força positiva ao nosso clube que bem precisa, independentemente dos nomes que estão dentro de campo e também independentemente de tudo que possa acontecer nas incidências deste jogo, percebermos que unidos somos mais fortes e nós portistas temos que estar sempre unidos em todas e quaisquer circunstâncias. E que seja um grande jogo e que o resultado nos seja favorável a tudo que eu desejo para daqui a 30 minutos, para esse grande embate dos palcos mundiais do futebol, que é a Champions League, que é lugar só para nós, Futebol Clube do Porto. Muito bem. Ficamos então por aqui no dia de jogo, o programa de pré-match da página Super Portista. Tivemos também aqui a colaboração do Portal dos Dragões, também vamos ter daqui a pouco aqui na nossa página Super Portista o relato do Luís Mesquita e do David Guimarães, Rádio Portuense, Portal dos Dragões, aqui também na página Super Portista. Mais tarde vamos ter também aqui análise à moda do Porto através do Dragão Autêntico portanto, continuem a seguir aqui a página Super Portista, partilhem os nossos conteúdos para chegarmos a cada vez mais portistas e nós regressamos então para o próximo jogo de Futebol Clube Porto, para mais um pré-match, para mais uma antevisão com Nuno Neto, Paulo Bizarro e Telmo Lopes. Despeço-me com a música da página Super Portista, a nossa música, para servir de alavanca para este jogo e para mais uma vitória do Futebol Clube do Porto. Muito boa tarde e a continuação de uma boa tarde. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar, já está no sangue, esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras.
Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde depois eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Chega de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar, sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar, por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde depois eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui, dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde depois eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui, dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu sou. Visite-nos em superportista.pt e superportista.com.